Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red, que alegria para nós recebê-los aqui. Guarda-reios, o que são guarda-reios? Por que estamos falando sobre esse assunto? Um guarda-reio é um sistema projetado para impedir que os veículos desviem para áreas perigosas ou fora dos limites. Todos nós conhecemos os guarda-reios ao longo da estrada. Muitas vezes nem percebemos, nem valorizamos, mas eles estão ali e eles nos protegem. Eles estão para resguardar a nossa vida. De maneira prática, mostrando um pouco isso, nós temos uma zona segura e nós temos uma zona perigosa. Se nós ultrapassarmos os limites, certamente seremos destruídos, prejudicados, morreremos. Então os guarda-reios estão ali não para impedir que a gente desfrute a vida, muito pelo contrário, eles estão ali para garantir que nós permaneceremos onde de fato há vida, onde há paz, onde há satisfação. Eu lembro que alguns anos atrás, em 2017, cerca de 8 anos atrás, houve um desastre terrível ali em Viracopos, quando uma mulher, se não me engano, uma professora da Unicamp, ela estava com o carro parado no estacionamento e de repente ela, sem querer, se eu não me engano foi o salto dela, o sapato, alguma coisa, o chinelo, prendeu no acelerador do carro. E ela foi junto com o carro, atravessou o guarda-reio. Na verdade não havia um guarda-reio, o que havia era uma película de vidro, e o carro atravessou aquela película de vidro e caiu no andar de baixo do estacionamento da rua de Viracopos, e essa moça veio a falecer. Você entende a importância dos guarda-reios? Eles estão ali como barreiras de proteção que guardam, protegem a nossa vida. Logo depois, cerca de 1 ano depois, nós tivemos um acidente na alça de retorno ou de entrada para Campinas, em Indaiatuba, ali na Bandeirantes, logo aqui na chegada também de Viracopos, e um caminhão, o motorista do caminhão perdeu a direção e graças a Deus haviam ali guarda-reios e o motorista não perdeu a sua vida. Olha só que interessante, esse cara realmente passou por apuros, mas a vida dele foi protegida. O que eu quero dizer com isso é que as estradas não são o único lugar que nós precisamos de barreiras de segurança. Nós também precisamos de barreiras de segurança na nossa vida, barreiras de proteção. E foi isso que Deus nos trouxe por meio da sua palavra, trazendo princípios, trazendo ordenanças, trazendo mandamentos. Deus não quer nos restringir, Deus não quer nos afastar de uma vida e da liberdade, muito pelo contrário, Deus quer garantir que nós possamos experimentar a verdadeira vida que está nele, não distante dele. Portanto, nós temos falado sobre esses guarda-reios que a palavra nos apresenta em relação à sexualidade, por exemplo. Nós falamos aqui semana passada sobre guarda-reios na vida digital, no mundo digital. E hoje eu gostaria de falar sobre guarda-reios nas finanças. Afinal de contas, o dinheiro, ele pode ser usado para o bem, ou ele pode ser usado para o mal. Ele pode fazer bem, ou ele pode fazer muito mal. Ele pode destruir as nossas vidas. Eu nunca esqueço o testemunho do Jordan Belfort, conhecido como o Lobo de Wall Street, quando ele disse: eu experimentei todas as drogas que você pode imaginar, com os mais variados tipos de efeitos, mas a maior e que mais me viciou foi o dinheiro. Uau! Esse homem não é cristão, mas ele está reconhecendo algo que a Bíblia já dizia há milhares de anos. O dinheiro tem um alto poder de nos dominar, de nos controlar. E alguém já disse que o dinheiro, ele é um bom servo, mas um péssimo senhor. Se ele ocupar o lugar errado no nosso coração, no trono da nossa vida, certamente ele nos controlará. E mais,
ele tem o poder de tomar o lugar de Deus na nossa vida. Foi por isso que Jesus Cristo disse o seguinte, em Mateus 6:24, Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra usada aqui por Jesus é a palavra mamon. E é uma palavra que dá a ideia de uma entidade. É como se o dinheiro de fato fosse um Deus. E tem esse poder de fato de idolatria, de ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração e nos controlar. Talvez você olhe para isso e pense o seguinte: puxa, está aí mais uma vez esse discurso de dinheiro dentro da igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Isso não é sobre o que você tem que dar. Isso é sobre barreiras de proteção. Deus sabe o quanto o dinheiro pode destruir as nossas vidas. Por isso, um dos assuntos que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro. E não há nada de errado na Bíblia em ter dinheiro. Existem muitos homens na Bíblia que tinham dinheiro. Jó tinha muito dinheiro, Abraão tinha muito dinheiro, Davi, Salomão e tantos outros homens tinham muito dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é o dinheiro em si, o problema é amar o dinheiro. Por isso o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor, amar o dinheiro, colocar o coração no dinheiro. Existe uma palavra para o amor ao dinheiro. Essa palavra se chama ganância. O que é ganância? Ganância é esse desejo de ter mais e mais e mais. Nós vivemos hoje imersos numa cultura da ganância. Interessante sobre essa cultura da ganância é que nós vivemos numa sociedade obcecada por mais. Nunca é o suficiente. Nós queremos mais dinheiro, mais status, mais relacionamento, mais reconhecimento, mais curtidas, mais prazer, mais poder. Ganância. A ganância também na nossa sociedade, ela é disfarçada de uma ambição saudável. Tome cuidado. Ninguém se diz ganancioso. Ninguém se enxerga como ganancioso. A gente costuma se enxergar de outras formas e dar nomes bonitos para a ganância, como eu sou um visionário, eu sou focado, eu sou um trabalhador, eu ralo muito. Na verdade, a ganância se esconde atrás de discursos bonitos sobre sucesso. Pior, muitas pessoas têm usado a própria fé como uma ferramenta para levar pessoas na direção da ganância. E muitas pessoas confundem missão com ambição. Estamos todos expostos e cercados e somos tentados e seduzidos constantemente por essa cultura. O problema, a questão do dinheiro não é só uma questão com os bilionários. A ganância afeta pessoas comuns. A ganância afeta a ralé como nós, famílias, estudantes, pastores. A ganância está nas pequenas decisões, escolhas motivadas por lucro ao invés de propósito. A comparação constante, ansiedade pelo que ainda falta. Por outro lado, além disso, precisamos estabelecer limites saudáveis, senão nós seremos consumidos. Interessante sobre isso é que a cultura da ganância, ela promete prazer, mas ela promove prisão. Ela promete nos promover, mas o que nós recebemos é destruição. E entenda, a ganância não nasce com cara feia. Muitas vezes ela vem com justificativas espirituais, promessas de um futuro melhor, planos de futuro, de segurança, mas no fundo ela destrói a nossa fé, rompe relacionamentos e afasta o nosso coração de Deus. Por isso nós precisamos desmascarar a ganância e entender como ela opera. Eu quero te convidar a olhar para um texto bíblico que nos traz guarda-reios na vida financeira, sobre como estabelecer barreiras de segurança em relação
a ganância. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: pessoas assim sempre causam problemas. Elas têm a mente corrompida e deram as costas à verdade. Para elas a vida de devoção é apenas uma forma de enriquecer. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma a grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Versículo 17: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Paulo está alertando esse jovem pastor Timóteo sobre o poder que a ganância tem sobre nossas vidas e sobre nós que somos cristãos. Nesse texto, a primeira coisa que Paulo está dizendo sobre a ganância é que ela transforma até a fé em uma ferramenta de lucro. Veja o que ele diz no versículo 5: para elas, para essas pessoas, a vida de devoção, a vida da fé é apenas uma forma de enriquecer. Sabe o que Paulo quer dizer aqui? Que existem muitas pessoas que buscam a Deus não pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele dá. Pessoas que não amam a Deus pelo que Ele é, mas pela vida que Ele pode oferecer. E nós estamos vivendo hoje isso. Nós temos vivido no meio dessa chamada teologia da prosperidade, que é um movimento religioso que prega a ideia de que a riqueza e o sucesso financeiro são bênçãos divinas e que a pobreza é uma consequência da falta de fé. Deus chamou todos nós para sermos ricos materialmente. Já viu isso nas igrejas da televisão, quando o pastor chega lá, conta para nós o seu testemunho, e não é um testemunho como o que nós ouvimos aqui hoje, uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu entendi que não há nada que eu possa oferecer, que eu precisava de um Salvador, e hoje eu declaro que Cristo é meu Senhor e Salvador. Não, são testemunhos assim: eu não tinha nada, então eu fui na igreja tal, e agora eu tenho tudo, eu tenho 5 carros, eu tenho 2 casas, eu tenho uma empresa lucrativa, e eu tenho 3 celulares, eu tenho funcionários, e aí todo mundo, isso é a teologia da prosperidade. Ela tira o foco da vida de devoção e contentamento em Cristo, que é suficiente, e ela coloca naquilo que Cristo pode dar. Infelizmente, pessoas têm transformado a fé em uma moeda de troca. Pessoas que usam a fé como uma escada. Entenda, deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, Deus não é uma máquina de bênçãos. Deus não é uma máquina de bênçãos. Se você tem vindo à igreja porque você está buscando as bênçãos de Deus, saiba que você está no lugar errado. A gente não vem aqui para buscar a bênção de Deus, a gente vem aqui para reconhecer quem Ele é, para adorá-lo, porque Ele já nos abençoou em Cristo Jesus, e tudo que Ele nos deu em Cristo Jesus, toda sorte de bênçãos espirituais, isso é suficiente, não precisamos de mais nada. Se Deus der, Ele é bom; se Deus não der, Ele continua sendo bom. Entenda também que Deus não existe para realizar os seus sonhos. Deus não é um Deus que realiza sonhos, Ele é um Deus que destrói sonhos. É o livro do Bibo. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo hoje essa geração do evangelho coach. E os cursos online ou presenciais estão cheios de pessoas buscando que Deus patrocine o sonho delas.
buscando um Deus que seja o sócio na sua carreira, buscando Deus como uma escada para o sucesso. Deus não está aqui para realizar os seus sonhos. Você foi criado para viver para o sonho de Deus, para o propósito de Deus para a sua vida. E pode ser, e muito provavelmente seja, que o propósito de Deus para a sua vida não seja o mesmo propósito que você tem para a sua vida. É por isso que nós chamamos o encontro com Cristo de conversão. Sabe o que é uma conversão? O que é uma conversão no trânsito? Você está andando para lá, de repente você tem que convergir, você precisa mudar de direção. A conversão é isso, uma mudança de direção. Quando eu encontrei Cristo Jesus, eu descobri que a verdadeira vida não era nessa direção da porta larga, mas era na direção da porta estreita. Era um caminho diferente, um significado, um propósito diferente. Deus não está aqui para realizar teus sonhos. Deus não é um patrocinador de sonhos. Se você busca Deus por isso, a sua vida cristã é uma ilusão. Você não entendeu absolutamente nada. Nada, você não entendeu nada do que é ser cristão. Quando nós nos tornamos cristãos, nós compreendemos, não é mais sobre mim. Como Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, ou seja, eu vivo agora para Ele. Eu vivo agora pelo desejo dEle, pelo plano dEle, pela missão dEle, que deu a vida por mim. Então entenda, a fé não é uma fórmula mágica para você enriquecer. Não há fórmula mágica. Não há um script da prosperidade. Não é isso, para de buscar Deus por isso, por favor. Mas infelizmente, muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas, muitos coaches utilizam a fé para enganar as pessoas e levá-las na direção errada. As igrejas da prosperidade estão lotadas. E o pior de tudo, eu vou dizer uma coisa para você. A teologia da prosperidade está tomando o Brasil, mas pior que a teologia da prosperidade é a nova teologia da prosperidade. É a teologia da prosperidade emocional. Você é especial, você é incrível, você é o centro do coração de Deus. Você. Lembra aquela música? Você. É o capeta. É o capeta. Sabe quem foi que começou a teologia da prosperidade? Foi o diabo, lá diante de Jesus, quando ele virou para Jesus e disse o seguinte: está vendo tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus sabia que a fé não é fórmula mágica para enriquecer. Mas os crentes são gananciosos, nós temos sido influenciados, dominados por essa cultura, nossa mentalidade está girando em torno do enriquecimento. E aí os crentes vão ler aquele cara lá, como é que é o nome dele lá? Napoleão Hill, é isso? Pelo amor de Deus, Jesus, Napoleão Hill, Jesus Cristo. Mais esperto que o diabo. Gente do céu, Napoleão Hill é lixo. Eu vou ser processado depois dessa. Tem gente que anda cuidando aí das coisas que eu falo. Tem gente que fala assim, eu vou de manhã porque à noite eles cortam tudo. Gente, Napoleão Hill, meu Deus, queima. Chega em casa e queima. Teologia da prosperidade infiltrada. Sabe que o Napoleão Hill, tudo aquilo que a mente imaginar, você pode conquistar. Ah, gente, mais esperto que o diabo nada. É aí que a gente abre brecha para o diabo, na nossa ganância. Estão em busca do ganhar dinheiro. Olha o que aconteceu agora, 23% dos evangélicos fazem apostas online. Pesquisa Datafolha mostra que crentes aderem a bets, jogo do tigrinho e afins numa proporção similar à da população em geral. 23% dos evangélicos, ou seja,
Tem muita gente aqui que ou está muito rico pelo tigrinho e precisa dar o dízimo, ou tem muita gente aqui que está sofrendo, porque perdeu muito nas bets, perdeu muito no tigrinho, perdeu muito no day trade, achando que estava arrebentando, seguindo os conselhos dos especialistas. E eu vou te dizer mais, as bets têm tomado conta do mundo evangélico de tal forma que uma das principais casas de apostas do Brasil, a Bet Nacional, lançou o jingle famoso dela. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Então deu jogo na Bet Nacional. Uma das maiores casas de apostas do Brasil está usando a fé, aquilo que porque o meio neopentecostal fala isso, né? Profetiza. O que significa profetiza? As palavras têm poder. E desculpa, parênteses aqui. Quando a Bíblia diz que as palavras têm poder, não é poder místico. Não é abracadabra. Quando a Bíblia diz que as palavras têm poder, ela quer dizer que as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras acabam muitas vezes sendo carregadas no nosso coração e orientando nossas decisões, o que pensamos a respeito de nós mesmos. De maneira óbvia, as palavras podem destruir ou edificar a nossa vida, mas não é um poder místico. E os crentes começaram a achar que se eu falar, se eu proferir, é por isso que você já viu assim, Itu é a cidade, Itu é uma cidade do Senhor Jesus Cristo, está lá na porta de Itu, já viu isso? Sabe por que tem essa placa lá? Por causa que eles acreditam que se você proferir, vai se realizar. É uma versão crente do Napoleão Hill, né? Tudo aquilo que a gente conceber e que a gente falar, vai acontecer. Eu falei, eu profetizo. Então a Bet Nacional aproveitou, profetizou, ganhou, profetiza. Eu profetizo, eu vou ganhar agora, eu vou apostar e eu vou enriquecer, porque Deus quer que eu seja rico. Está vendo que triste? Quando a palavra de Deus nos leva de direção contrária. Busque em primeiro lugar, Jesus disse, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto é resto, o resto Deus vai cuidar. Vocês devem cuidar das minhas coisas e eu cuidarei das suas coisas. Eu cuido da tua vida, mas eu te chamo para cuidar das minhas coisas. Busque o reino de Deus. Viva para os princípios de Deus, viva para agradar a Deus, busque a justiça de Deus, não busque realizar teus sonhos, não busque o que você quer, não viva para si mesmo, busque o reino de Deus, o propósito de Deus. Então entenda de uma vez por todas, Deus não é o seu sócio, Deus não é o seu patrocinador, Ele é o seu Senhor e você é servo dEle. Para de achar que Deus é teu parça. Ele não é teu parça. Ele é o Deus do universo, soberano, criador. Ele não é teu sócio. Deus não precisa de você. Cuidado com essa teologia que está destruindo a igreja brasileira, transformando fé em lucro e prosperidade. Segundo lugar, a ganância, ela promete liberdade, mas ela gera escravidão. O texto diz, versículo 9, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. E muitos desejos tolos, nocivos. Desejo, eu preciso apertar o botão do tigrinho. Eu nunca joguei tigrinho, mas eu fiquei vendo um pouco lá da CPI do tigrinho, né, com aquela moça que eu não posso citar o nome, senão também vou ser processado. Aí o Brasil inteiro está devendo por causa do tigrinho, porque ela promoveu o tigrinho. Mas eu não tenho culpa, sabe? Cada um faz o que quiser. A gente vive na cultura da ganância. Pessoas estão destruindo a fé de pessoas por conta da ganância, porque esses desejos levam à ruína e à destruição. É muito triste.
Então o que a cultura chama de sucesso, Jesus chama de prisão. Ela promete liberdade, mas ela gera escravidão. Terceiro lugar, a ganância desvia o nosso coração de Deus. O texto diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Tem gente que deseja tanto dinheiro que vai atrás de tudo que é curso que existe. A maioria dos cursos são no final de semana. O cara está formado, é PhD, tem MBA, tem curso com o coach tal, com o coach fulano de tal. Mas e a vida de igreja? E a comunidade? E o pequeno grupo? E o discipulado? E o estudo bíblico? Você está vendo como é sutil? O nosso coração ganancioso começa a ser dominado pelo dinheiro. E aos poucos, nós vamos nos desviando da fé. E nos afligindo com muitos sofrimentos. Por quê? Porque nós ultrapassamos os guarda-reios. Porque toda abundância se encontra em Cristo. E nós queremos encontrar abundância onde há escassez. É uma armadilha. É uma armadilha. E muitos de nós atravessamos os guarda-reios. Porque quando o dinheiro vira uma obsessão, Deus vira opção. Então o próprio Paulo vai trazer para nós, nessa carta, 3 guarda-reios contra a ganância. 3 guarda-reios contra a ganância. Em primeiro lugar, cultivar contentamento. O texto bíblico diz: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesmo grande riqueza. O que significa isso? O que significa a devoção acompanhada de contentamento? De maneira prática, a devoção acompanhada de contentamento é quando nós não usamos Deus como escada, é quando Deus não é um meio para um fim, é quando Deus é um fim em si mesmo. É a devoção com contentamento, ou seja, é a devoção pela devoção. E essa devoção gera satisfação. Eu entendo que a devoção é um fim em si mesma, e ali eu estou satisfeito. Ali Cristo, Ele satisfaz o meu coração. Isso é grande riqueza. Por isso o que eu quero dizer é que a maior fortuna é viver satisfeito com Deus. É a maior fortuna. Você quer saber qual é o maior segredo do enriquecimento, da riqueza? Estar satisfeito em Deus. Não precisar de mais nada além daquilo que Deus nos dá. Deixa eu abrir um texto para você, Filipenses capítulo 4, vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio, vazio, pouco muito, posso todas as coisas no meio daquele que me fortalece. E ele diz: eu descobri o segredo, eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Paulo está compartilhando conosco e dizendo o seguinte: eu aprendi o segredo de viver além das circunstâncias. Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez os crentes tiraram o versículo fora do contexto e tatuaram, os jogadores de futebol tatuam: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que isso significa? Que eu tenho tudo no meu relacionamento com Deus, eu não preciso de mais nada além dele. É isso que significa. Eu aprendi o segredo de viver contente, com pouco, com muito, passando fome, ou não, porque eu tenho tudo que eu preciso no meu relacionamento com Deus. Jesus Cristo basta, é isso que significa. Não significa que Ele vai te dar o que você quiser. Tudo eu posso, eu conquisto tudo, eu chego lá naquele que me fortalece. Não, é o contrário. Não é Ele que te patrocina, não é Ele que te projeta e te promove. É você que converge na direção dEle e encontra nele tudo que você precisa. Pois Jesus Cristo basta. Você quer saber
como enriquecer de verdade? Eu vou dar o maior segredo agora. É o seguinte, o segredo é esse aqui. Quer enriquecer de verdade? Desliga o primo e escuta o filho. Para de ouvir podcast sobre como ficar rico, do primo rico, e começa a abrir tua Bíblia e ouvir o que o filho diz, e uma vida satisfeita no filho. Contentamento. Segundo lugar, lembre-se de onde veio e o que vai levar. Lembre-se de onde você veio e o que vai levar. Paulo diz o seguinte: afinal não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Pergunto, você já viu caixão com gaveta? Fica a dica para algumas funerárias aí da cidade. Criar o primeiro caixão com gaveta. Aí dá para pôr umas coisinhas lá. Você não vai levar nada. Você não veio com nada, não leva nada. Isso nos ajuda a lembrar que nós temos muito mais do que nós precisamos. Valorize as coisas simples e as coisas essenciais. Nós estamos sempre em busca do extraordinário e não percebemos como o comum, o simples é extraordinário. Valorize as coisas simples. Paulo diz o seguinte no versículo 8: portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. O fato de termos sustento já é um milagre. Você está entendendo? O pão nosso de cada dia já é um milagre. Quarto lugar, compare menos, agradeça mais. O problema é que a gente fica se comparando. Instagram, TikTok, a vida do outro é melhor. Lembra na década de 80 que tinha uma propaganda da Tesoura Mundial? Não se expressa muito, senão vão perceber que você está velho. Mas a propaganda era assim, ó: eu tenho, você não tem. Cara, eu chegava na escola: eu tenho, você não tem. Era o jingle. Gente, a gente pode ter parado de cantar a música, mas a gente continua vivendo desse jeito. É o que o mundo, por meio da marketing, das propagandas, da publicidade, tenta injetar em nós. Ele tem, você não tem. Então a gente fica comparando a nossa vida com a grama do vizinho. Êxodo 20. Deixa eu abrir em Êxodo aqui, vamos passear pela Bíblia. Êxodo 20 diz o seguinte, versículo 17, Êxodo 20, 17. Não cobice a casa do seu próximo. É a ganância pelo que é do outro, a cobiça. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertence. A gente vive olhando para o boi, para o jumento, para a mulher, para o carro, para a vida do outro. Ele tem, eu não tenho. Pare de se comparar. E comece a agradecer e perceber quanto nós já recebemos. Sabe, eu confesso para vocês, eu sou um desses caras que eu tenho luta com o consumo, ou tinha pelo menos antes de casar com a Nath. Minha mãe, ao longo da vida, percebeu que eu tinha problema com o consumo. Por quê? Porque meu pai dava uma mesadinha para mim, uma mesadinha para o meu irmão. A minha mesadinha acabava em poucas horas. Qualquer coisa, eu só queria comprar. Não é gostoso comprar, né? Minha mãe, vendo isso, começou a orar. E ela colocou lá. Aliás, gente, teve uma vez, quando eu me tornei pastor, eu tinha 21 anos. Eu tinha um salário bem pequenininho. O salário, tá? Desse tamanho. Mas eu tinha um grande sonho. Eu queria ter um home theater. Isso foi há 19, 20 anos atrás. Meu primeiro salário. Eu morava não era nenhuma edícula lá em Vinhedo, as casas são muito caras, e um membro da igreja alugou para mim a edícula dele no fundo, mas não era uma edícula, era uma ridícula, tá? E eu morava nessa ridícula
Mas cara, meu primeiro salário eu peguei o busão, porque eu não tinha carro. Eu fui até o Parque Shopping Dom Pedro, entrei nas lojas americanas e eu comprei um home theater da Samsung. Meu amigo, eu morava numa ridícula, mas aquela ridícula tinha um som. Só que eu descobri que a ridícula e o som precisavam de uma televisão. E o dinheiro acabou. Então eu descobri o cartão do Carrefour 24 vezes. Ah, meu amigo. Peguei outro busão para o Carrefour. Comprei uma televisão dos sonhos, para ouvir junto com o som dos sonhos, né? Comprei o DVD da Cláudia Leite, que eu era fã na época, né? Tô queimando meu filme. E gente, que som. Só que eu percebi o seguinte, que o sofá não era tão bacana. Para assistir TV com aquele som, tinha que ter um sofá legal. Aí eu fui lá e tinha uma loja que fazia carnê. Fui lá, me endividei. Quando eu vi, gente, eu não tinha dinheiro para comprar comida. Eu comia pão de forma no café da manhã, no almoço e na janta. Mas ouvi um som bacana. Até que eu fiquei devendo. Eu comecei a entrar no cheque especial, juros altos. Quando eu vi, na época, eu estava devendo R$1.000, o que era muito dinheiro para aquela época. E eu não tinha, no meu salário pequeno, eu não tinha como pagar aquilo. E eu não conseguia dormir à noite. Eu comecei a ser tomado pela ansiedade. Eu liderava jovens, era pastor de jovens, isso há 20 anos atrás. Aquilo começou a tomar conta do meu coração. Sabe o que eu fiz? Eu busquei ajuda. Busquei ajuda. Meu coração foi pastoreado. Eu fui discipulado. Um homem cristão me mentoreou nas finanças. E eu consegui reorganizar minha vida para sempre. E aí minha mãe, que orou a vida inteira, Deus dá uma mulher para o Tiago que seja boa nas finanças. Aí Deus deu a Nath, que é a mulher tabela de Excel. Ela vive lá, né? E isso foi tratando a minha vida, tratando o meu coração. Mas agora surgiu um novo problema. Porque eu gerei um novo ser. E esse ser falou para mim essa semana: pai, vamos comparar alguma coisa que a gente ainda não tem? A Nath vira para Mel e fala assim: eu não acredito, ela é idêntica a você. Vou ter que pastorear o coração da minha filha. Alguém está orando agora por coisas que você tem e sequer agradece. Eu falei: filha, vamos para o seu quarto. Olha isso aqui, filha, você tem muito mais do que você precisa. Não, mas pai, vamos comprar alguma coisa que a gente ainda não tem. Nós somos assim, nós deixamos de ser criança, nos tornamos adultos, mas nos mantemos assim com esses desejos e apetites. Eu preciso de algo mais. Segundo guarda-reio contra a ganância. Primeiro é cultivar contentamento. Segundo é confiar em Deus e não no extrato. O texto diz: ensina aos ricos deste mundo. Espera aí, geralmente quando a gente lê isso, a gente fala assim: não é comigo, que eu não sou rico. Esse é o nosso problema. A gente está sempre se comparando com alguém que é mais rico e a gente não se considera rico. Mas a verdade é que se você for analisar a tua vida de maneira correta, você que mora em Indaiatuba, Salto não, mas Indaiatuba, estou zoando. É brincadeira, gente, tá? Você que mora em Indaiatuba, Salto, Itu, nessa região do interior de São Paulo, você tem um carro, você tem uma geladeira, você tem um celular, você tem uma televisão, você tem uma casa, um sofá, ou mesmo que seja de aluguel que você mora, você, diante da realidade do mundo, você é rico. E sabe por que a gente não percebe isso? Porque a gente vive numa bolha. A gente vive numa bolha. Indaiatuba é uma bolha. Indaiatubolândia. A gente vive na Indaiatubolândia. Mas vai um pouquinho além de Indaiatubolândia. A melhor coisa para a gente acordar e tomar um choque de realidade é uma viagem missionária. Eu lembro que dos 15 aos 25 anos eu fiz várias viagens missionárias. Para o interior do Rio Grande do Sul, para dormir em casebre, dormir com casa que não tinha colchão. Viagem missionária para a Amazônia, viagem missionária para o Mato Grosso, no meio dos índios, pregando o evangelho. Viagem missionária para a Ilha das Peças, lá no Paraná, na divisa, São Paulo e Paraná. Fui nas ilhas que tinham lá, de barquinho, assim, andando 5 horas de barquinho, para chegar numa ilha
de gente muito pobre, que não tem nada, amar aquelas pessoas e pregar o evangelho para elas. Aí você senta na cadeira, pessoas simpáticas, acolhedoras, senta aqui, puxa a cadeira feia, suja, cheia de... Eu lembro de uma favela que a pessoa senta aqui, cheia de verme a cadeira, senta aqui, come, quer alguma coisa? Aí lá na Ilha das Peças, pegou lá, era uma das ilhas na região da Ilha das Peças, a mulher pegou um pão velho de uma semana atrás, pão duro, o café com gosto de queimado, mas foi o melhor café que eu já tomei, o melhor pão que eu já comi. Porque ali eu vi como privilegiado nós somos. Nós temos muito mais do que nós precisamos. E continuamos acumulando. E continuamos ingratos. Nunca é suficiente. Nós somos ricos. Sabia disso? E Ele está dizendo isso para nós. Não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro que é incerto. O dinheiro é incerto. Deus é estável. O dinheiro é instável. E Ele diz, a sua confiança deve estar em Deus. Coloca a tua confiança em Deus e não no extrato. É Ele que provê ricamente de tudo que necessitamos para a nossa satisfação. O que significa colocar confiança em Deus? Deixa eu te mostrar de maneira prática uma história. Chicken Filé, eu sou muito fã do Chicken Filé. Não apenas pela loja, pelo lanche, não é isso. Acorda, tem a ver com a história dessa empresa. Esse homem, chamado Truett Cathy, ele começou a vender esse hambúrguer de frango nos Estados Unidos. Isso lá em 1900 e lá vai bolinha. E lá atrás, eles tomaram algumas decisões contra a ganância. 3 decisões contra a ganância. A primeira decisão, descanse e adoração acima do lucro. Não vou abrir mão do culto de domingo. Mas como assim? Você vai fechar a tua loja no domingo? Sim. Não, peraí. Para quem não conhece a cultura americana, os americanos são altamente consumistas. E o principal dia de consumo do americano é o domingo. Falaram para ele o seguinte, ele disse, eu vou abrir uma empresa, mas eu não vou abrir minha lanchonete aos domingos. Eu quero que meus funcionários possam ir à igreja. Eu quero que eles vão à igreja com a família. Eu quero que eles adorem a Deus. Eu quero que eles lembrem que é Deus, que a vida deles está nas mãos de Deus e não no extrato bancário. Ele fechou as lojas. Sabe o que falaram para ele? Vocês não vão resistir. Não tem como concorrer com o McDonald's. Não tem como concorrer com o Burger King. Não tem como concorrer com o KFC, né? Que é o KFC. Não tem como concorrer. Não tem, vocês não vão conseguir. Sabe o que aconteceu? Hoje o Chicken Filé é muito maior que o McDonald's. Muito maior. O faturamento do Chicken Filé supera anualmente. Ano passado foi a primeira vez, porque o número de lojas é menor. Mas eles, mesmo com o número de lojas menor, superaram nos Estados Unidos o faturamento do McDonald's. Lojas lotadas. E eles não abrem no domingo. 70 anos se passaram. E eles continuam não abrindo aos domingos. Você vai chegar no shopping, as filas nas lojas, Chicken Filé fechado. Dia de adorar a Deus. Dia de estar na igreja. Dia de estar com a família. Uma decisão tomada confiando no Senhor e não olhando para o extrato bancário. Está entendendo? Segunda decisão, crescimento com raízes e não com pressa. Por quê? Porque no nosso mundo hoje, a lógica de mercado é que você precisa crescer rápido para poder concorrer no mercado. Então muitas empresas em prol do crescimento rápido, elas se endividam. E o endividamento é uma coisa normal, é uma lógica de mercado. Quando você vai tratar uma empresa, você vai ver lá qual é o coeficiente dela de dívida. Toda empresa tem dívida, trabalha com essas dívidas. Ele tomou uma decisão. Nós não teremos dívidas, a gente vai crescer mais devagar. Mas vamos crescer com raízes e princípios. Devagar, se tornaram os maiores. Terceiro, investir em gente, não só em números. Cara,
O Chick-fil-A é incrível. Eu lembro quando eu tive a chance de ir no headquarter da Chick-fil-A em Atlanta, que é o escritório deles. Nenhuma igreja nunca alcançou meu coração como o headquarter do Chick-fil-A alcançou meu coração. Primeiro que Deus deu o privilégio de, quando eu estava saindo do headquarter, encontrar o vice-presidente, o Bubba Cat, que é o filho do Trudy Cat. E eu tive a chance de conversar com ele e contar o quão apaixonado eu sou pelo Chick-fil-A. Mas o que aconteceu lá? Primeiro que a gente chegou lá, teve um culto na empresa. Teve um culto na empresa. Segundo que quando a gente estava caminhando pela empresa, a mulher que estava conduzindo a gente pelo tour falou assim, isso nunca aconteceu. Eu falei, o que foi? O board inteiro do Chick-fil-A está aqui. Todos os diretores, o presidente. Aí o board fez assim para nós, entra aqui na sala. A gente entrou. Vocês são de onde? Somos do Brasil. Podemos orar por vocês? Porque todas as nossas reuniões nós começamos com oração. A gente gostaria de orar por vocês. Meu amigo. Eles decidiram não lucrar tanto, mas pegar boa parte do lucro e investir na vida dos funcionários. Faculdade, todo mundo vai estudar. Eles querem formar cidadãos. Você entra numa loja, eu poderia dar uma aula aqui só de Chick-fil-A. É inacreditável. Meu sonho é levar alguns empresários da igreja lá um dia para conhecerem isso. Eles são cristãos fazendo negócio. Eles são cristãos. Aliás, acabei esquecendo de colocar aqui, tem um livro que foi lançado pelo Fábio aqui na igreja. Negócios Redentores. Vai na livraria e compra o livro. Negócios Redentores. A Red lançou um livro chamado Negócios Redentores. Tem a ver com isso que eu estou falando. Tá? Para você se preparar como empresário. Agora, Trudy Cat prosperou porque trocou a pressa por fidelidade, o lucro por princípios e os números pelas pessoas. Portanto, sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente de tudo que necessitamos para a nossa satisfação. É Ele que provê. Você entende isso? É Ele que provê. O que te sustenta não é o saldo, é o Senhor. É Ele. Não confunda as coisas. Por isso, como disse o Tim Keller, agora você não precisa mais se preocupar com dinheiro. A cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá segurança. Agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém. O amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar. O dinheiro não pode salvar você da tragédia ou lhe dar o controle do mundo caótico. Só Deus pode fazer isso. Coloque a tua confiança em Deus. Porque quando Deus é sua segurança, o futuro não assusta. Quando Deus é sua segurança, o futuro não assusta. Terceiro, praticar generosidade. Esse é um guarda-reio contra a ganância. É repartir ao invés de acumular. Ele diz, versículo 18, diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Entenda uma coisa, seja um canal e não um depósito. Você tem sido um canal ou você é um depósito? Use seu dinheiro para fazer o bem, para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer o bem. Tiago 5 diz, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Segundo, precisamos estar sempre prontos a repartir. Prontos. O que significa pronto? Pronto significa que generosidade é prioridade. Significa que eu já planejei a minha generosidade. Ela já foi calculada, separada do meu ativo financeiro pessoal. Eu e a Nath lá atrás tomamos uma decisão inspirados por uma história que eu vou compartilhar daqui a pouco. E nós decidimos começar. Eu falei para ela, amor, vamos começar com 10%. Próximo ano 11%, próximo ano 12%. Assim a gente vai subindo, a gente vai dando cada vez mais. Não pelo que Deus pode dar, mas porque Ele nos chamou para ser ricamente generosos. A nossa verba era muito curta no começo, estávamos ambos começando na carreira. Mas eu disse para ela, presta atenção no que vai acontecer. Hoje, quando o salário cai na conta, eu não sei direito, mas talvez 7, 8 famílias são a primeira prioridade do nosso dinheiro todos os meses ao longo dos últimos anos. Todos os meses. Pelo menos nos últimos 10 anos. Deus faz coisas incríveis. Nós precisamos entender que não somos donos. Nós somos mordomos. Você não é dono do que você tem. Você não é dono.
Aquela casa não é sua. Aquele carro não é seu. A empresa não é sua. O dinheiro não é seu. O doador da vida te fez um empréstimo. E Ele vai te cobrar. E Ele vai te perguntar se você foi um servo bom e fiel no pouco, para que Ele possa te colocar no muito, porque o muito é o reino dEle. É as responsabilidades do reino dEle. Por isso o texto diz: desse modo acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro. Deus está nos convidando a investir o nosso dinheiro para o futuro. Um alicerce firme, o melhor investimento, que é o investimento eterno. A fim de experimentarem a verdadeira vida. Não é essa a verdadeira vida. Talvez você ache assim: eu estou curtindo, eu estou desfrutando, Deus me deu uma vida maravilhosa. Não se engane, a verdadeira vida não é essa. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que é a vida para você? A visão humanista enxerga a vida dessa forma: não há nada antes de mim nem depois de mim. Eu vou viver minha vida 80, 90 anos, como diz o Pedro Carnal. Eu sou apenas um átomo perdido no universo, então depois de mim eu vou deixar de existir. Então curta a vida, porque a vida é curta. Mas a visão cristã é completamente contrária. Eu tenho a eternidade. Antes de mim Deus já existia. Uma longa história. A história de Deus. E além de mim há muito mais eternidade. E a minha vida de 80, 90 anos é apenas um ponto. Um pontinho, pequenininho. Nessa grande eternidade. Você acha que você está desfrutando? Mas você não está se preparando para a eternidade. A verdadeira vida. Por isso, como diz o Josemar Bessa, sempre ouvimos: a vida é curta, melhor aproveitá-la. Que tal? A eternidade é longa, melhor se preparar para ela. Você está se preparando para a eternidade? Investindo nesse firme alicerce? E aqui eu quero encerrar só falando uma coisa, uma pergunta que as pessoas fazem: Tiago, mas o dízimo é obrigatório? Eu preciso correr porque estamos encerrando, mas os dízimos não eram primariamente ofertas a Deus no Antigo Testamento, mas taxas para suprir o orçamento nacional em Israel. O dízimo era usado para colocar a nação em funcionamento. O dízimo no Antigo Testamento era obrigatório porque ele era um imposto de Israel. Hoje ele não é mais um imposto para nós, ele não é uma obrigação para nós, mas ele é um dever. Ele é uma responsabilidade. Nós agora não somos mais orientados apenas pelo dízimo, mas pela generosidade de Cristo, que deu tudo o que tinha, não só 10%. Jesus deu quanto para você? 10%? Então nós não orientamos mais a nossa vida pela mesquinhez humana, mas pela generosidade de Cristo, do Pai, que deu tudo o que tinha. Então Paulo diz o seguinte em 2 Coríntios 9:7: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Continuando, no versículo 6, isso deve nortear nossa generosidade também. Mas lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Não é sobre enriquecer e desfrutar, é uma colheita farta para ser bênção, seja bênção. Deus abençoou Abraão e disse para ele: sê tu uma bênção. Deus tem te abençoado. Tem gente que vira para mim e fala assim: ai Tiago, eu fico constrangido. Legal, eu também fico. Posso te falar uma coisa? Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Por isso, como disse o Tim Keller, deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar ir além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. E aqui eu vou encerrar com uma última história. Um jovem chamado William Colgate. Já ouviu falar? Talvez todo dia você está com o William Colgate lá, escovando os dentes. William Colgate, em 1806, fundou uma pequena empresa em Nova York chamada William Colgate Company, dedicada à produção de sabão, velas e amido. Era um negócio simples e artesanal, mas desde o início ele dedicou os lucros a Deus, dizimando fielmente. Desde o começo. Dizimista fiel. Ele começou com o dízimo, mas não parou aí. À medida que a empresa crescia,
ele aumentava a sua porcentagem, deu 20%, depois 30%, até chegar a 90% da empresa, vivendo apenas com 10%. Colgate entendeu uma coisa que muita gente hoje ignora: o dinheiro é um servo, não um senhor. E a generosidade era a sua forma de dizer que Deus era o dono de tudo, até do sabão. Ele prosperou não porque fez um pacto com Deus em busca de bênçãos, mas porque confiou em Deus antes de ver qualquer resultado. Ele não buscou a Deus para ser abençoado. Ele simplesmente fez porque Deus já tinha dado. Ele entendeu que a generosidade não era uma obrigação, mas uma resposta. Reconheceu que tudo que tinha, das oportunidades de negócio até os ingredientes usados em seus produtos, vinham da mão de Deus. Deus não era só o doador dos lucros, mas da própria possibilidade de existir e produzir. Deixa eu te falar uma coisa: a terra que você pisa não é sua, o ar que você respira não é seu, o mundo que você vê não é seu, a vida que você tem não é sua, o carro que você tem não é seu, o dinheiro que você gasta não é seu. Ele é o doador, e Ele temporariamente colocou sobre tua responsabilidade, porque agora você é um servo dEle, mordomo dEle. Por isso, para encerrar, para refletir e praticar, Deus não mede sucesso com extrato bancário. Posso te falar uma coisa? Talvez você se orgulhe da tua conta, você tem dinheiro, né? Deus não está impressionado. Não é isso que impressiona Deus. Pelo contrário, com a riqueza vem a responsabilidade. Como dizia Jonathan Sachs, você será cobrado. Segundo lugar, você não precisa de mais dinheiro, precisa de mais gratidão. Olha e veja quantas bênçãos. 1, 2, 3. Bênçãos que não têm fim. Terceiro, na eternidade, não importará o que você teve, mas sim o que você fez com o que você teve. Você está preparado para a eternidade e para prestar contas a Deus com o que você fez, com o que Ele te deu? Amém? Feche teus olhos. Pai, nós queremos render nosso coração a Ti, pois nós temos percebido que temos sido influenciados, cercados, seduzidos por essa cultura da ganância, por essa ambição enganosa, ilusória e destrutiva. Quantos aqui estão sofrendo porque foram guiados por esses desejos nocivos, perigosos? Mas Deus, nós sabemos que em Ti a restauração, a redenção em Cristo Jesus. E nós queremos um novo coração. Nosso coração, nossos amores precisam ser reordenados. O Senhor deve ser nosso primeiro amor e prioridade. E o Teu reino e a Tua justiça. Que Teu Espírito trabalhe em nós, Deus, reorientando o nosso coração, nossa afeição a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Transforma-nos. Tu és tudo para nós, tudo que nós precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.